Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de avaliação e sua importância para a educação. Nós vamos começar com um breve histórico da avaliação. A gente sabe que sempre se avaliou, né? Para diferentes fins, sempre foi feita uma avaliação. Por exemplo, vamos pensar na Grécia Antiga, nas cidades-estado Atenas e Esparta. Por exemplo, Atenas, que era uma cidade cultural, a avaliação tinha uma finalidade própria. Agora, se vamos para Esparta, uma cidade-estado guerreira, a avaliação tinha outra conotação. Por exemplo, os bebês que nasciam, né, meninos, eles eram analisados e precisava-se ver se eles tinham aptidão, se eles eram perfeitos do ponto de vista biológico para guerrearem. Nasceu com deficiência, não servia para a guerra, eles eram descartados. Bem assim mesmo, descartados, né? No Brasil, antes do século XVI, os indígenas. Avaliação também. Numa guerra, por exemplo, tribos antropófagas, né? Elas costumavam comer seus inimigos, comer mesmo, né? Só que não era qualquer inimigo que era comido. Tinha que ser um herói, tinha que ser corajoso, valente, tinha que ter essas características, porque eles acreditavam que dessa forma essas características passariam para o vencedor. Já no século XVI, com a chegada dos jesuítas ao Brasil, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, né? Começou a educação formal no Brasil, né? A educação para muitas pessoas, para várias pessoas ao mesmo tempo. Deixou de ser, por exemplo, uma educação individual para ser uma educação coletiva, né? Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1540, 1530 e pouco, chegaram ao Brasil e estão no Brasil até hoje, ou seja, quase 500 anos estão no Brasil. Entendem muito de educação, né? E há várias pedagogias produzidas por eles na chegada ao Brasil continuam valendo até hoje, e inclusive sobre avaliação. Já foram expulsos do Brasil e voltaram, né, para o Marquês de Pombal, português, e nesse tempo todo que eles ficaram aqui, eles foram construindo universidades, escolas, creches, que estão aqui até hoje. E a educação, por exemplo, também tem as avaliações do sistema todo, né? Por exemplo, nós temos a avaliação do ensino básico, SAEB, de 1988, que começou a ser aplicada em 1990. Nós temos a Prova Brasil, 2005, nós temos SARESP, nós temos o Enem. Lembrando que o SARESP é uma avaliação do Estado de São Paulo, né? Aplicada anualmente. E ela avalia, não só o aluno, avalia o sistema como um todo também. Então, uma avaliação com várias finalidades. E todas elas assim, muito importantes, né? Para a retomada de rumos, mudança de metodologia por parte do professor, para ver como que o aluno está aprendendo, se está aprendendo, o que precisa ser mudado, se pode continuar como está. Então, as avaliações, quando elas são assim grandiosas, né? Elas avaliando um sistema todo, elas dão muitas informações importantes. Mas afinal, né, o que é avaliar propriamente? Vamos ver. Então, a avaliação deve ser um momento de reflexão sobre a prática, né? Vamos dar um exemplo aqui. O professor tem uma certa sala de aula, e a sala, durante a avaliação, depois da avaliação, ele verifica que não foi bem, né? Não foi bem na avaliação. Que os alunos assim, não conseguiram entender, não conseguiram aprender o que foi passado para eles, né? Então, a partir dessa reflexão, o professor vai falar, bom, então eu preciso mudar a estratégia, mudar o modo como eu estou ensinando, né? Para que realmente a aprendizagem aconteça. Nesse ponto de vista, então,
a avaliação é uma ferramenta pedagógica, é um auxílio para o professor e para o aluno também. O aluno perceber que não sabe, o professor perceber que o aluno não entendeu e programar novas metodologias, adotar novas metodologias, não é? E alguns pensadores falando sobre avaliação, né? Lucchesi: importa estarmos cientes de que a avaliação educacional em geral e a avaliação da aprendizagem escolar em particular são meios e não fins. Não se avalia só por avaliar, para atribuir nota para o aluno, não é? Não é apenas para isso, não é isso, não é? Ela é um meio para se detectar se a aprendizagem realmente aconteceu, né? Traduzindo em prática, então, prática pedagógica, aquilo que foi verificado na avaliação do aluno. Certo? Então, a avaliação passa a ser um meio e não um fim em si mesma. E Jussara Hoffmann: o processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções do estudo ou no entendimento de todos em tempos equivalentes. Ou seja, os alunos aprendem em tempos distintos, em tempos diferentes. Não se aprende, não é todo mundo que aprende da mesma maneira, no mesmo tempo, né? As pessoas têm o seu tempo próprio, elas vão aprender no seu tempo, cada uma delas no seu tempo diferente. Agora vamos dar uma olhada nas funções, modalidades e propósitos da avaliação. Tem muitas discussões sobre as diferentes modalidades de avaliação, mas nós podemos apresentar três funções basicamente. Três funções: a função de diagnosticar, controlar e classificar. As três principais funções da avaliação são essas, né? Diagnosticar, controlar e classificar. E relacionadas a essas funções, nós temos as modalidades de avaliação. Relacionadas a diagnosticar, nós temos a avaliação diagnóstica. A função de controlar, nós temos a avaliação formativa. E associada a classificar, nós temos a avaliação somativa. Vamos ver um quadro resumo dessas modalidades de avaliação. Aqui nós temos, olha, avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, geralmente ela ocorre no início do ano, não é? Eu falo assim, geralmente, porque nós temos outras avaliações que também têm função diagnóstica e ocorrem, por exemplo, no final do ano, né? O SARESP mesmo é uma avaliação que é aplicada, por exemplo, esse ano em novembro, né? Final de ano, e ela também tem a função de diagnosticar. Certo? A avaliação formativa. A avaliação formativa, ela acontece durante todo o ano letivo, né? De diferentes maneiras, de diferentes jeitos, de diferentes modos, né? A avaliação formativa acontece durante todo o ano. Nós vamos ver esses modos um pouquinho mais para frente. E a avaliação somativa, que tem a finalidade de classificar o aluno de uma série para outra, ela acontece no final do ano letivo. Eu coloquei aqui Celso Antunes, né? E tem um vídeo, tem um link aqui, o link vocês podem acessar depois. É um vídeo de curta duração, 2 minutos e meio aproximadamente, onde ele fala sobre essas modalidades de avaliação, o que ele considera a respeito das três, principalmente da somativa. Então eu sugiro que vocês assistam, tá? Eu não vou apresentar agora aqui, mas o link está aí. Eu queria que vocês, se pudessem, dessem uma olhada. Ele diz o seguinte: creio que toda ação docente necessita ser amplamente respeitada, mas respeito ao professor não pode significar que suas aulas sejam invioláveis, que suas avaliações se mostrem estáticas, que suas estratégias de ensino não se vejam tocadas por tudo quanto de novo hoje se conhece sobre a aprendizagem. Ou seja, nós não estamos prontos, ninguém está pronto, não é, pessoal? Ninguém está pronto, estamos em constante mudança e evolução, tentando sempre melhorar, aprender. Nós, professores, como todo mundo, não é?
inclusive sobre avaliação. Então, avaliar merece um estudo bastante aprofundado de todos nós, certo? No próximo slide nós vamos falar sobre as formas mais comuns de avaliar, os jeitos ou formas mais comuns de avaliar um estudante. Dentro da modalidade, né, diagnóstica, formativa, somativa, vamos ver as 9 formas mais comuns. Na verdade, eu coloquei aqui, nesse slide, 6 das 9, mas nós vamos apresentar todas, tá? Então, nós temos aqui o debate, né? E vamos falar sobre as características do debate logo em seguida. No debate, várias pessoas defendem seus pontos de vista, vários, né? Vários pontos de vista. Nós temos o conselho de classe sede numa escola, onde vários profissionais da educação e até os próprios alunos pensam sobre eles mesmos, sobre os alunos, né? Então, eles são analisados ali, são levantados problemas, são levantadas várias situações sobre os alunos, né, do ponto de vista pedagógico, por várias pessoas da escola. Professor, diretor, às vezes o supervisor da escola, né, alunos da sala que estão fazendo parte daquele conselho. Nós temos também uma prova discursiva ou dissertativa, né, prova dissertativa, onde o aluno expõe, ele escreve sobre determinado assunto, expondo suas ideias a respeito. Nós temos um seminário, onde uma pessoa fala sobre determinado assunto para outras pessoas. Nós temos a observação, geralmente observação em sala de aula, mas pode ser fora da sala de aula, pode ser em qualquer ambiente escolar. É feita a observação, que é uma coisa contínua, pode ser feita durante o ano todo. Né? E nós temos as provas objetivas. Né? A prova objetiva, que é aquela que tem apenas uma alternativa, né? Apenas uma resposta certa. Apresentamos aqui, resumidamente, 6, mas nós vamos ver outras depois. Tá? Durante uma OT, nós fizemos uma interação onde alguns dos participantes falavam sobre as 9 formas, mas para isso foi apresentado um quadro resumo. Um quadro resumo que é esse aqui, ó. Nesse quadro nós temos, além dos nomes, dos tipos, né, além dos tipos de avaliação, as maneiras mais comuns de se avaliar, a definição delas, a função de cada uma, as vantagens, as atenções que precisa ter a respeito de cada uma, né? E nesse procedimento, o que nós fizemos? Os professores, né, eles mesmos explicaram cada uma das formas, né? A prova objetiva, por exemplo, a prova objetiva é uma série de perguntas diretas para respostas curtas com apenas uma solução possível. Qual que é a função dessa prova, né? Avaliar quanto o aluno aprendeu sobre dados singulares e específicos do conteúdo. Ela é familiar às crianças, todo mundo conhece. É simples de preparar, aí eu discordo nesse ponto. Vê se vocês concordam comigo. Aqui considera-se que preparar uma avaliação objetiva é simples. Eu já preparei bastante provas objetivas, vocês devem ter preparado também. A gente sabe que para corrigir, sim, para corrigir é fácil. Mas para preparar uma prova objetiva, não é tão rápido, não é? Demanda tempo. Você ganha na correção, mas para elaborar, você vai despender mais tempo do que preparar uma prova dissertativa. Na prova dissertativa, você coloca o enunciado das questões, deixa um espaço para responder, né? Rapidinho para preparar uma prova dissertativa, mas para corrigir, aí demanda tempo, né? É o contrário do objetivo da dissertativa, então. Na objetiva, bastante tempo para preparar e pouco para corrigir. Na dissertativa, rápido para preparar. Você coloca os enunciados, mas para corrigir é difícil, né? E as respostas de todos os alunos da sala, você coloca lá 10 questões
dissertativas, 40 alunos, não, pensa bem, 40 vezes 10, 400 questões você vai ter que analisar. Se fosse objetivo, era rápido. Mas nós não podemos usar um tipo de prova só, né? Nós precisamos mesclar os jeitos de se avaliar. Aí nós temos a dissertativa, seminário. Então, uma sugestão, né? Que a gente tenha um conhecimento que todas essas formas aí são formas válidas, muito úteis, dependendo da situação, opta por uma ou opta por outra forma de avaliar, não é? Aí nós fizemos o seguinte, numa OT que nós tivemos aqui na diretoria, vários professores participaram, mas muitos não, né? Por isso que nós estamos gravando isso daqui também. Um Kahoot com 6 questões. Pode ser usado em qualquer disciplina, na verdade, né? Aqui, o que eu fiz? O seguinte, nós colocamos 6 questões de diferentes graus de dificuldade a respeito desse tema, das avaliações, né? Então, os professores faziam o seguinte, né? Nós abrimos o Kahoot e começa a contar o tempo, surge a primeira pergunta e eles foram respondendo. Nós tínhamos cerca de 70 professores aqui na reunião. E o Kahoot ele leva em conta o tempo, não só se você acertou ou se você errou. Às vezes as 2 pessoas acertaram, mas elas têm pontuações diferentes em função do tempo que demoraram para responder, que levaram para responder a questão, não é? Então, quando se responde em menos tempo, mais pontos. E aí foi bem interessante, todo mundo querendo acertar, querendo entender, né? Aí você pode mesclar. Eu coloquei 6 questões. Vocês podem fazer isso, porque é uma maneira das pessoas entenderem, né, um pouquinho mais sobre avaliação. Não que não entenda, né, para se aprofundar um pouquinho mais. Agora nós vamos falar um pouco sobre a avaliação de estudantes com deficiência intelectual. Deixa eu explicar primeiro como é que eu fiz essa parte. Lá na EFAP, vários cursos, né, muito interessante. Eu fiz um curso sobre a educação especial, né? De 130 horas, 140 horas, não me recordo exatamente. E várias deficiências são apresentadas. Eu optei por apresentar aqui a avaliação na deficiência intelectual, né? Então vamos lá. E uma sugestão, né? Esse curso da EFAP, muito interessante, ele aborda vários tipos de deficiência, então sugiro que quem puder fazer, que faça, né? Lembrando que são 130 horas, é um curso longo, diferente dos outros, que tem 30, 40, 50 horas, tem 130. Então vamos lá. Nós já ouvimos, tenho certeza que todos nós ouvimos algumas vezes, pelo menos ouvimos algumas vezes, que estudante com deficiência intelectual não precisa ser avaliado. Ouvimos, né? Que estudantes não precisam ser avaliados com deficiência intelectual. É só dar uma nota 5, que está tudo bem. Que alunos elegíveis ao serviço da educação especial não podem ser reprovados. Que o estudante com deficiência é um estudante como os demais e que, assim como seus colegas, pode ser incluído nas avaliações comuns. Isso não tem fundamento, tá? Isso não é verdade, né? Eles precisam sim, vamos lá, eles precisam sim ser avaliados. Não é só atribuir nota 5 para um aluno. Às vezes o aluno merece muito mais que isso, por que só atribuir nota 5, não é? E alunos da educação especial não podem ser reprovados. Podem ser reprovados. O estudante com deficiência é o estudante como os demais. Não, ele é diferente. Ele tem deficiência intelectual. Então ele não vai ser avaliado como avaliamos os demais estudantes de uma sala que não tem deficiência intelectual. Ele é diferente e tem que ser tratado como diferente. Ele não é um estudante como os demais. Ele tem deficiência intelectual
e precisa de uma atenção especial por parte do professor. Vamos lá. A avaliação na perspectiva inclusiva deve estar vinculada à atenção diversificada, ou seja, diferente, né? Na educação inclusiva, na perspectiva inclusiva, eu tenho que diversificar as formas de avaliar. Diversificar. Todos nós sabemos o quanto o processo avaliativo é importante, desde a avaliação diagnóstica, passando pela formativa e chegando à somativa lá no final. Mas cada sujeito é único, cada um. Mesmo um aluno que não tenha deficiência intelectual, um não é igual ao outro, um não é igual ao outro. Aquele que tem deficiência intelectual tem suas necessidades próprias, que precisam da atenção do professor para que ele atenda diversificadamente esse aluno. Então, o que é necessário? Adequações nos processos e metodologias para esse público, não é? Para sermos justos, fazer adequações, sim, no jeito que a gente ensina, no jeito que a gente avalia, no método que a gente utiliza para ensinar. Vamos dar um exemplo. Vocês já devem ter visto uma charge aí, tem lá uma árvore, tem um juiz, né, e ele vai avaliar a capacidade de subir na árvore. A capacidade de subir na árvore. Tem lá um elefante, um passarinho não tem. Tem um elefante, tem um peixe, tem um macaco. E ele vai avaliar com os mesmos critérios a capacidade de se subir na árvore. Será que vai ser uma avaliação justa, pegando um macaco, um elefante, um peixe no aquário, a capacidade de ele subir no aquário? Não tinha que ter sido feitas umas adequações nessa avaliação, não é? Dá uma olhada nesse exemplo, gente. Se uma prova é sobre resoluções de problemas matemáticos, vamos falar sobre. O professor de matemática fez lá uma prova sobre resolução de problemas matemáticos. E o aluno com deficiência intelectual tem problema na competência leitora. Ele não consegue entender o que está se pedindo para ele fazer. O que a gente pode ajudar? De que maneira? Um mediador. O mediador, por exemplo, para que leia, para que explique para o aluno o que é para ele fazer. Porque o que está se avaliando é a competência para resolver problemas matemáticos e não a competência leitora, que poderia ser avaliada em outra situação por outro professor. Mas esse professor de matemática está avaliando resolução de problema. Então eu não tenho que ver a competência leitora dele. Estamos falando de aluno com deficiência intelectual. Tem que estar muito claro, muito específico o que é que está sendo avaliado. Eu vou avaliar isso. O aluno, a competência leitora dele não é suficiente para que ele interprete o que se pediu. Mediação, um mediador para auxiliar nesse ponto. Aí sim nós vamos ver se ele vai resolver o problema matemático. Tá? Então, muita clareza no que é que se está avaliando. Outras sugestões para tornar o processo de avaliação mais inclusivo. Como você já conhece o estudante, pense na melhor estratégia avaliativa para ele. Nós conhecemos nosso aluno, né? Nós estamos ali com ele quase todos os dias, dependendo às vezes todo dia, para ser de matemática ou de português, quase todo dia com ele. Então nós passamos a conhecer os nossos alunos. A coordenação nos informa a respeito de cada aluno que tem problema de deficiência intelectual e outras deficiências. Então nós temos acesso direto à informação sobre ele, né? Então nós vamos procurar qual é a melhor estratégia para se avaliar o aluno. Por exemplo, ao invés de ler um texto, esse aluno ler um texto numa avaliação, e se fosse um vídeo? Será que ele entenderia melhor? Não custa tentar, não é? Se o aluno ainda não está totalmente alfabetizado, vamos realizar a prova de forma oral ou com digitação por voz. Eu já utilizei bastante digitação por voz, celular, por exemplo, não é?
Ou se o aluno precisar, por que não usar? Diminuir a quantidade de informações e de perguntas, né? Muita informação para um aluno com deficiência intelectual vai deixar tudo muito confuso. Nós temos que ser claros e objetivos, ser diretos no caso da deficiência intelectual. Letras maiúsculas, utilize letras maiúsculas e sem serifas. Eu não sabia, quando eu fiz o curso, o que era serifas, né? Deixa eu explicar para vocês. Quem já souber, tudo bem, né? Eu não sabia. Serifas são aqueles penduricalhos que em algumas letras tem, algumas fontes. Por exemplo, a Times New Roman, lá. Tem serifas? Tem. São essas curvinhas, dobrinhas, pezinhos nas letras, ó, saliências, olha quanta coisa. Olha esse E aqui. Compara esse E dessa fonte com esse E dessa fonte aqui. Olha que limpeza na Arial, não é? Então, para um aluno com deficiência intelectual, é muito mais proveitosa essa fonte mais prática, mais clara. Por quê? Porque é a maneira que ele vai aprender, que ele aprendeu, né? Sem serifas. Então, serifas são esses penduricalhos que algumas fontes têm. Ah, fica bonito, né? Se a pessoa não tem deficiência intelectual, ótimo, né? Pode usar. Aluno com deficiência intelectual, vamos, né, gente, adaptar, vamos fazer isso aqui, ó. Uma fonte própria, para que ele entenda melhor a sua pergunta. Mais sugestões. Atividades colaborativas do que atividades individuais. Prevalência das atividades colaborativas. Você vai deixar o aluno com deficiência intelectual sozinho? Não. Faça um grupo heterogêneo, que tenha criança com deficiência intelectual e que não é? Então, mesclar esses grupos é muito importante. E essa segunda sugestão aqui, olha, eu acho de uma importância enorme também. A parceria entre os docentes da sala comum e o do atendimento especial, educacional especializado, né? A conversa, a troca de ideias e informações desses dois professores, né? Um da sala comum, um da sala de atendimento educacional especializado, é muito importante. Ela é fundamental. É fundamental para que aconteça um trabalho de qualidade e efetivo com estudantes com deficiência intelectual. Dá trabalho? Dá, gente. A gente sabe que dá trabalho mesmo. Mas que é importante. Nós queremos o quê? Que o nosso aluno aprenda. Todos eles, não é? Então a gente se desdobra, a gente pensa no aluno e faz tudo que for possível, E é indispensável essa colaboração entre esses dois profissionais. E nós sabemos que nem sempre a maneira que eu trabalho com um aluno vai servir para trabalhar com o outro. Nem sempre, não é? Tem aluno que precisa que eu sente ali do lado, que leia a questão com ele. Vamos fazer isso, não é? Nem sempre a mesma estratégia utilizada para determinado estudante com deficiência intelectual será efetiva para os demais. Cada um tem suas características próprias, né? Então eu vou precisar planejar como eu vou trabalhar, respeitando as particularidades, as singularidades de cada aluno, né? E aqui nós temos que falamos de várias formas de se avaliar, falamos de 9 formas de se avaliar. Uma forma de avaliar, gente, não exclui a outra. Nós podemos mesclar. Por exemplo, numa mesma avaliação, eu posso ter questões objetivas, questões dissertativas, não é? Certo? Então não tem necessidade de uma prova excluir a outra, né? Você faz no mesmo bimestre um seminário ou então um debate que já envolve a observação de muitas pessoas, a observação contínua da sala naquele bimestre todo, indo de carteira em carteira, percebendo a participação dos alunos, não é? Uma prova que contenha questões objetivas e discursivas
Então, nós estamos avaliando usando diferentes formas, né? Diferentes formas. Às vezes, um aluno não vai bem em uma forma de avaliação, mas ele vai em outra. Então, isso requer uma atenção muito grande da nossa parte, né? E legalmente, né? O que se espera da avaliação? O que se espera da avaliação? Artigo 24, inciso 5, lá no item A, diz que o rendimento escolar vai se observar o seguinte: a avaliação ela precisa ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Contínua. Eu vou avaliar a todo momento. A todo momento. O aluno sempre vai aprender alguma coisa ele vai aprender, né? E a prevalência são dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A qualidade do que ele aprendeu sobre a quantidade. E todo período deve ser levado em conta, prevalecendo sobre provas finais, se é que elas vão existir. Certo? Eu coloquei uma observação aqui no pé do slide. O professor precisa se ater aos combinados do regimento escolar da escola, né? Nós temos várias modalidades possíveis, mas tem um combinado que é feito no começo do ano, entre o corpo escolar, toda a escola, a respeito, inclusive de avaliações, como vão ser feitas, se é por média, se é por somatória, né? Que tipo de avaliação, se pode ser só objetiva, acredito que não, se pode ser só dissertativa, também não, não é? Então, observar o combinado no regimento escolar, que é importantíssimo, né? Se a equipe escolar resolveu aquilo, porque ela já conhece, né, a clientela que tem e ela sabe por que aquele é o melhor, né? Então, respeitar os combinados no regimento escolar. E, por fim, né, a avaliação ela é um exercício de reflexão. Reflexão. Mais que tudo, é um momento de reflexão. Capacidade única e exclusiva do ser humano, né? O professor ele aplica uma avaliação, ele corrige aquela avaliação, ele passa a uma reflexão. Estou avaliando bem, eu estou avaliando bem. Essa avaliação me mostra bem como é que está a aprendizagem dos alunos. E está tudo certo, eles estão entendendo bem. Ótimo, vou continuar com a minha metodologia, meus procedimentos. Se pelo contrário, a classe vai mal, a reflexão vai levar para que caminho? Para mudanças de metodologia, não é? E também, desta forma, pode contribuir para o aluno ter a consciência do inacabado do ser humano. Ninguém está pronto, ele não aprendeu, mas ele vai aprender. Por quê? Porque a aprendizagem é contínua. A aprendizagem sempre vai acontecer. Em tempos diferentes, pode ser em tempos diferentes, mas ele vai aprender. Vai impulsionar o aluno, então, a construção contínua da cultura, da história e da sociedade. Certo, pessoal? Muito obrigado. E continuo aqui com aquela recomendação do curso da EFAP sobre educação especial. E se vocês puderem assistir aquele vídeo do link, né, que eu mostrei para vocês, por favor assistam. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.